Até tento, até acho, só que não tem tanto relato assim de quem tenha feito e tenha atualizado o procedimento. Eu vou falar um pouquinho, dar uma geral sobre o megaesôfago, porque eu acho que tem bastante gente aqui que não fez clínica 1 ainda, e daí ainda não viu essa doença. Falar um pouquinho da etiologia, sinais clínicos, diagnóstico, tratamento e o procedimento em si, que é uma gastrostomia que a gente faz, né? Só deixa eu abrir a minha apresentação aqui que fechou, ou a reunião. Beleza. Primeiramente, o que é o megaesôfago? O megaesôfago ele é uma dilatação generalizada ou não do esôfago. É importante dizer que talvez não seja generalizado, porque muitas vezes tem muito clínico que acha que só que a dilatação do esôfago ela tem que ser do esôfago todo, tanto torácico quanto até a parte abdominal que vai até o estômago, mas não. Às vezes, ali na entrada do tórax, a gente tem uma dilatação e a gente já pode chamar aquilo de megaesôfago. E de onde que ele vem? O megaesôfago ele pode ser secundário, idiopático ou congênito. O secundário, ele é, como o nome já diz, ele é secundário a alguma doença. Essa doença é bastante comum que seja miastenia graves. Não é tão diagnosticada assim na veterinária, mas acontece. O idiopático é quando a gente não tem uma causa, assim, digamos, né? O médico veterinário ele não consegue identificar a causa do megaesôfago. E o congênito é quando o animal já nasce ou com o megaesôfago que a gente não sabe a causa, ou quando ele nasce com alguma doença que vá levar ao megaesôfago, como é a miastenia, por exemplo. Não é só a miastenia, essa doença ela pode ser até um hiperadrenocorticismo. Os sinais clínicos. O principal sinal clínico do megaesôfago é a regurgitação. E essa regurgitação, ela pode não ter apenas aquele formato cilíndrico que a gente está acostumado, né? Eu vou mostrar um pouquinho depois, que é o caso do Argos, que é o caso que eu vou apresentar, que o caso dele foi um pouquinho diferente, ele não chegou com essa regurgitação clássica no consultório. Os sinais sistêmicos, porque é uma afecção que vai afetar vários sistemas justamente porque o animal não vai conseguir comer, tudo que ele vai comer, ele vai colocar para fora, ou pelo menos a maioria, então ele vai começar a ficar caquético, ele vai começar a ficar com o pelo eriçado, vai começar a perder pelo, e vai ter esses problemas justamente de animal que não se alimenta, que tem um déficit calórico na dieta. E a pneumonia respirativa, que tá quase junto, assim, sempre, basicamente, quando tu vê megaesôfago, tu normalmente, no raio-x, já vai ver que tem pelo menos um pouco ali de sinal de pneumonia, ou quando o animal, ele não vem com a queixa de algum sinal de pneumonia, o animal veio com tosse, e tu vai fazer o raio-x, tu acaba vendo que ele tem um megaesôfago. O diagnóstico, ele pode ser pela radiografia simples ou contrastada. A contrastada, ela, obviamente, ela é mais fidedigna, né, porque ela vai te dar todo o trajeto ali do esôfago. Se tiver uma estenose, ela já vai te identificar a estenose onde que ela tá, se tá passando todo o alimento, se não tá passando, o alimento todo tá passando só uma parte. A simples, a gente consegue ver quando é um megaesôfago mais grave, quando tem uma dilatação mais generalizada ali do esôfago. Daí a simples já ia, assim, gente, a diferença de preço da simples para a contrastada, ela é muito alta. A contrastada, ela pode chegar a ser o triplo, assim, muitas vezes da radiografia simples. Por isso que quando tá claro o megaesôfago ali na radiografia simples, e tem os sinais, né, a regurgitação e tal, o clínico ele nem pede a contrastada, porque é muito caro. Tratamento. Parece que eu repeti aqui os slides, né, mas foi de propósito, é porque justamente a gente vai tratar os sinais clínicos. Não existe um tratamento específico pro megaesôfago. A gente vai tratar a regurgitação. Como é que a gente trata a regurgitação? É basicamente manejo. A gente vai fazer a alimentação do animal em pé, ele vai ficar em pé e a gente vai ter que continuar em pé durante 15 minutos, mais ou menos, depois de se alimentar ali, para que a gente tenha certeza de que o alimento passou por todo o trajeto do esôfago e atingiu o estômago. Tem alguns medicamentos que eles ajudam, que é o, por exemplo, da sildenafila. A sildenafila, ela vai dar uma dilatada no cárdia, que vai fazer com que o alimento consiga passar melhor e chegar até o estômago. Tem alguns relatos de metoclopramida, mas a gente não consegue comprovar isso, a eficácia do medicamento ainda não está comprovada. A cisaprida, ela até funciona um pouco, mas ela não está disponível no Brasil.
a gente vai tratar os sinais sistêmicos, o que aparecer, né? E a pneumonia aspirativa ali, principalmente com antibiótico, com anti-inflamatório e o que for necessário, dependendo do quadro do animal. Falando do caso clínico em específico, então, é o Argos, é esse cachorro, esse dog alemão de suéter na foto, muito fofo. Ele tem 6 anos, ele começou os sinais clínicos dele em março ainda desse ano. Então, assim, foi o ano de 2020 para ele, assim, ele foi só piorando, só piorando, só piorando. E o diagnóstico ele foi um pouco tardio, mas porque os sinais dele vieram um pouco tardio. Vou falar um pouquinho mais pra frente disso. A queixa principal dele, clássico, né? Era a proprietária chegou dizendo que ele estava vomitando. Só que muitas vezes o proprietário ele não sabe o que é vômito, o que é regurgitação, na maioria das vezes, na verdade. Com o detalhe que aqui a proprietária era médica, mas ela falou que ele estava vomitando, ela não conseguia identificar a regurgitação. Por que ela não identificou a regurgitação? Por causa disso aqui, ó. Não tá clássico, não tá com aquele formato cilíndrico de regurgitação que a gente vê em livro, que a gente vê em aula. Ali no primeiro a gente até consegue imaginar um pouco, porque tem alimento não digerido, né? A ração tá inteira ali. E isso geralmente, esse vômito ele vem muito rápido depois de que o cão se alimenta, sei lá, 10 minutos depois do máximo, assim. E aqui do lado a gente tem essa espuma branca, que é basicamente ácido gástrico, que ficou acumulado no esôfago. Isso acontece muito, que tem refluxo e o ácido gástrico que está no esôfago, ele não consegue voltar para o estômago e o animal acaba vomitando. Aqui, então, a radiografia do Argos, a gente percebe, eu não sei se eu consigo mexer com o mouse aqui, não sei se vocês veem meu mouse, mas para quem ainda não fez imagem vai ficar um pouquinho... Ah, vocês veem. Então, aqui em cima da traqueia a gente consegue já ver uma dilatação do esôfago. E percebe que isso aqui é uma radiografia simples, mas a veterinária ela já diagnosticou com essa radiografia aqui. Uma pergunta, não está dando interferência no meu microfone, porque o meu celular está aqui do lado? Show, beleza. E aqui, quem já fez diagnóstico por imagem vai perceber que já tem uns leves sinais de pneumonia. Aqui, isso praticamente bate o martelo de que o animal realmente tem um megaesôfago e o tratamento, ele já vai começar um tratamento mais pesado, assim, digamos, porque vai entrar com antibiótico terapia e essas coisas justamente para tratar a pneumonia. Eu não vou falar muito do tratamento dele, porque o meu foco aqui é descrever o procedimento em si que foi feito para conseguir alimentar o animal. Como é que a proprietária tratou? Cara, essa proprietária, ela fez de tudo, assim, de tudo. Isso que eu mostrei para vocês foi um resumo muito bem resumido, porque de radiografia, ele tem, sem brincadeira, ele tem umas 8 ou 10. Exame de sangue, hemograma, bioquímico, ele tem vários. Cultura e antibiograma, ele também tem vários. E assim vai. Ele fez endoscopia, ele fez uma também, e ela foi fazendo o que estava na frente dela, assim. Claro, ela tinha dinheiro para isso, né? Porque só uma endoscopia custa mais ou menos aí uns R$1.000, R$1.200. Mas principalmente ela focou no manejo, né? Que é o que é possível da gente fazer. Ela fez uma plataforma para o animal se alimentar. Eu não consegui a foto da plataforma, ela não passou ainda. Mas ela fez uma plataforma para ele comer em pezinho. E ela mantinha o animal 15 minutos depois de alimentado. Inclusive, ela é uma proprietária tão dedicada que desde o começo, assim, desde que ela comprou o animal, ali quando ele tinha uns 6 meses, ela já alimentava ele, na maioria das vezes em pé, porque ela tinha medo de torção gástrica. Então, assim, é um animal que ele já vinha, né, basicamente tratando aí, tendo o manejo certinho, para não acontecer, para evitar de acontecer o megaesôfago, e aconteceu justamente porque é uma raça predisposta. Ela tratou também a pneumonia aspirativa, com antibiótico terapia e os medicamentos necessários. Eu não trouxe aqui porque senão ia ficar muito maçante. Tratou as alterações sistêmicas e fez a gastrotomia. Que essa gastrotomia ela foi justamente para ajudar nessas alterações sistêmicas que são resultado de que o animal não está se alimentando. Então, o procedimento em si é uma implantação de sonda gástrica via gastrostomia guiada por endoscopia. Quem não fez técnica cirúrgica ainda, a gastrostomia, quando a gente abre um ósseo, faz uma abertura de um órgão para o meio externo. Assim.
Tá, primeiramente, o endoscópio. A gente não tem isso na faculdade, né? Então, mostrando basicamente a estrutura de um endoscópio e um pouquinho do funcionamento. Aqui, isso aqui é ele montado. Isso aqui é o endoscópio em si. Isso aqui na direita também, né? Mas isso aqui que está conectado é o endoscópio em si. Isso aqui são duas placas de vídeo que são necessárias, o notebook que é necessário também. E aqui, o veterinário manuseando. O endoscópio, ele tem uma manopla aqui, ela gira, vai para trás, vai para frente, mas o controle ele pode ser feito por movimento também. Ele vai mexendo a mão e o endoscópio vai indo para cima, vai indo para baixo. E o endoscópio, ele tem no cabo dele uma entrada que é onde a gente coloca o que a gente chama de pinça, que são uns instrumentos, uns fiozinhos que a gente coloca dentro do endoscópio quando a gente quer fazer alguma biópsia do estômago, do intestino, do esôfago, quando a gente quer retirar um corpo estranho. E tem vários tipos dessa pinça, né? Tem pinça que é para tirar um corpo estranho desse tipo, tem pinça que é para tirar o corpo estranho do outro, pinça de biópsia, enfim, eu tenho uma infinidade de utilidades, assim. Material necessário. Cara, eu podia aqui listar, fazer uma lista imensa do que é preciso para fazer esse procedimento, só que assim, dá para comprar o kit pronto para esse procedimento. Claro, é um kit humano, né, que ele é adaptado para veterinária, mas se quiser economizar custos e tal, consegue comprar um por um, e alguns materiais consegue até adaptar, não precisa comprar o material específico em si. Aqui, por exemplo, a gente tem isso aqui é a pinça, ó. Esse branco aqui é a pinça. Dentro dela, ela tem um fio metálico, que lá no final, ele tem uma boquinha de jacaré, que é usado para biópsia, que vai pegar, vai como se fosse morder, né, uma parte do estômago, do intestino, para fazer a biópsia em si. Aqui, isso aqui é a sonda, né? Isso aqui transparente é a sonda em si. Isso aqui em roxinho é como se fosse uma tampa, é um material de silicone que é onde vai ficar junto da parede, a parede abdominal, a parede do estômago ali. Isso aqui em verde é um estilete, que ele vai ser usado para abrir um pouco ali a incisão que a gente vai fazer, para a gente conseguir passar a sonda. Do lado é um catéter, né? Não é um catéter de acesso venoso, é um catéter especial para isso. Isso aqui em roxo, ele é um adaptador, que é por onde a gente vai colocar o alimento. A gente vai conectar ele na sonda e vai passar o alimento por ele, aqui. Se perceber aqui nessa pontinha, tem um negócio verde, eu não sei se vocês conseguem ver, mas isso aqui é uma ponta de pipeta. É bem simples. Por isso que eu digo que dá para ficar adaptando um monte de coisa para reduzir custo desse procedimento. Mas, no caso, a proprietária, ela preferiu que comprasse o material todo certinho, porque ela cuidava muito bem do cachorro, assim, muito bem. Preparação do paciente. É preparação cirúrgica. Tem que ter MPA, tem que ter anestesia geral, porque é uma endoscopia. Aqui a gente percebe a tricotomia ampla ali, né? A antisepsia do local. E aqui tem uma diferença das endoscopias normais que são feitas, que o animal aqui ele está em decúbito lateral direito. Endoscopia geralmente ela é feita no decúbito lateral esquerdo, por questão anatômica. Aqui, como a gente vai precisar acessar o estômago, é melhor que ele esteja nesse decúbito aqui. Só voltando aqui, então, como é que a gente vai fazer? Primeiro, o endoscopista, o veterinário, não se fala endoscopista porque não é especialista, né? Mas o endoscopista vai colocar o endoscópio e vai fazer como se fosse uma endoscopia normal, vai verificar se tem alguma lesão no estômago, se tem alguma lesão no esôfago, vai verificar se ele de fato consegue ultrapassar o esôfago, porque às vezes tem uma estenose e o endoscópio não passa, e daí essa sonda ela vai ter que ser colocada de forma cirúrgica. Ele vai fazer essa inspeção com o endoscópio e ele vai, e aqui com o próprio endoscópio ele tem uma luzinha na ponta que ele vai fazer um sinal aqui na parede torácica. O que é esse sinal? Ele vai direcionar a ponta do endoscópio, essa luz, para a parede abdominal, a parede do estômago ali. Como essa parte ali não tem nenhum órgão entre a parede abdominal e o estômago, essa luz ela vai ser visível do lado de fora. Isso é um sinal de que ali a gente consegue colocar a sonda. A sonda, ela, normalmente, ela é colocada uns 3 dedos abaixo das vértebras
e 3 dedos depois da última costela, ou 2 dedos depois. Mas isso é colocado também, dá para fazer de forma empírica, justamente com essa questão do endoscópio. Aqui, então, como eu falei, tem essa lâmpadazinha do endoscópio que ela está sinalizando onde é que a gente consegue colocar, colocar a sonda. Aqui a gente vai colocar o catéter, coloca um fio guia, que tem aqui, que ele vem naquele kit, colocou o fio guia, a gente vai usar uma pinça de biópsia, que é aquela pinça de jacarezinho que eu falei, para pegar esse fio guia, a gente vai puxar o fio guia pelo endoscópio, puxou o fio guia, lá no final, agora a gente tem que conectar esse fio guia à sonda, tem que meio que amarrar esse fio guia na sonda. Aí a gente vai colocar como se fosse uma tampa de pipeta, para que aqui, ó, ele consiga passar aquele furinho minúsculo do catéter, vai amarrar na sonda e vai puxar, trazer a sonda desde a boca do animal até o estômago, transpassar aqui na parede do estômago, aqui vai fixar e vai ficar assim no final. É meio complicado falando, né? Vou voltar aqui de novo com as imagens certinho. A gente vai colocar o endoscópio lá até o estômago do animal. Vai fazer o sinal de luz. Feito o sinal de luz, a gente sabe mais ou menos onde é que a gente tem que colocar. Sabendo a gente tem que colocar, a gente coloca, posiciona o catéter. Posicionou o catéter, a gente vai colocar o fio guia dentro do catéter. Colocando o fio guia, a gente vai puxar esse fio guia através daquela pinça. E aqui a gente vai colocar, vai conectar esse fio guia lá na boca do animal com a sonda. Aqui, ó. Vai amarrar a sonda. Amarrado, a gente vai puxar esse fio guia até o estômago do animal para trazer a sonda até o estômago. Ó, feito isso, a sonda já está aqui. Aquela tampinha em roxo que eu falei é isso aqui que está em azul. A sonda já está conectada, ela já está praticamente implantada. Ela vai ficar assim, ó, no final. Isso aqui é o estômago, a parede do estômago. Aqui, aquela tampinha roxa. Aqui a gente tem outra tampinha daquela e a sonda em si. Isso aqui é o procedimento que foi feito no Argos. Aqui, o anestesista, isso precisa de mais um auxiliar, tá? Não dá para fazer só com o anestesista e o endoscopista, porque precisa de mais uma mão. Aqui o anestesista ficou outra menina cuidando da anestesia ali atrás, e daí ele tá pinçando ali com o catéter. Ele já fez o sinal de luz, o endoscopista já fez o sinal de luz, ele já sabe onde é que ele tem que posicionar o catéter para colocar a sonda. Aqui uma imagem só para mostrar o endoscopista fazendo ali o procedimento. Aqui ele já está colocando a sonda, né? Já está botando a sonda, ele já está puxando o fio guia lá. Aqui ele já está puxando a sonda. Ficou um delay ali de imagens, porque na hora eu estava mais interessado em olhar o procedimento do que tirar foto. Depois, com o relatório final, eu vou ter que lidar com isso, mas enfim. Ele já está puxando a sonda, repara aqui, ó, na ponta de pipeta. Aquele estilete que eu falei, ele usou aqui na pele do animal quando a pipeta encostou aqui. Para não arrebentar, não fazer um rombo aqui no animal, ele foi aumentando aquela incisão, assim digamos, com aquele estilete. Tá puxando a sonda. Aqui, esse fio em roxo, ele é o fio guia. Aqui tem a sonda, né? Aqui ele já está colocando a parte que vai ser fixada na parede abdominal externa, que é aquela outra tampinha roxa. Tem uma tampinha roxa que fica fixada dentro do estômago e uma que fica fixada fora. Essa fixação, ela tem que ser muito bem feita, porque ela não pode ficar muito apertada, né, porque senão vai inflamar aquilo ali, e ela também não pode ficar muito solta, porque senão vai ficar, aquela sonda vai ficar indo e voltando, isso para dar uma peritonite, são 2 toques, assim. Aqui a sonda está colocada, isso aqui é no final, ela fica assim. Tem umas sondas que eles chamam, essas são umas sondas discretas, eles chamam de sonda low profile, que não tem essa cânula aqui, ó. É até meio errado chamar de sonda, mas é só essa tampinha
aqui. E fica muito bonitinho, assim, fica isso para paciente que vai ter um tratamento a longo prazo, que pretende ficar com essa sonda pro resto da vida, é bem interessante, porque não fica batendo, não acumula muita sujeira na sonda, não tem esses problemas de sonda, né, que a gente tem, de entupir sonda e tal, e aí fica só essa tampinha aqui. Essa tampinha aqui, ela é fixada com 4 pontos simples, aqui nessa, tem esses 4 furinhos aqui. Aqui, isso é no começo do procedimento, quando ele estava fazendo a endoscopia. Isso aqui é o esôfago, para quem nunca viu uma endoscopia. Aqui ele está no esôfago, a mucosa está normal, ela não está hiperêmica, ela não está inflamada, não tem nada, justamente porque o animal estava sob uma porrada de medicação, ele estava tomando muito omeprazol, muito sucralfato, até chegar a fazer esse procedimento. Até porque não é muito indicado fazer o procedimento se tiver com muita gastrite ou muita esofagite. Percebe que aqui do lado tem bastante espuma. Isso aqui é consequência do megaesôfago, porque ele fez o jejum e tal, é jejum de 12 horas, mas é óbvio, não consegue eliminar tudo. Aqui ainda é o esôfago. O endoscópio, o esôfago ele não fica aberto que nem a traqueia, assim digamos, não é um cano aberto. Ele fica achatado. O endoscópio ele vai passando e ele vai insuflando para ele conseguir visualizar a mucosa certinho e conseguir entrar no esôfago. Ali bastante espuma, vocês ainda percebem. Isso aqui já é o estômago. Essa mucosa do estômago, ela parece estar um pouquinho mais avermelhada, mas não, ela está normal. É mais uma questão de imagem do processador mesmo. Pode ver que não tem sinal de erosão nenhum, não tem sinal de gastrite nenhum, justamente porque o animal estava tomando bastante protetor gástrico antes de fazer esse procedimento. Na verdade, não só antes de fazer, né? Desde o começo do ano ele já vinha tomando. Aqui ele está fazendo aquele sinal de luz que eu falei. Lá fora, no meio externo, na parede externa, ele já está vendo a luz do endoscópio. Ele pressiona mesmo, ele coloca o endoscópio contra a parede. Isso aqui é quando ele colocou o catéter. Para ele colocar o catéter, é óbvio, ele tem que afastar o endoscópio um pouco, para a agulha desse catéter, que é imensa, não pegar no endoscópio, ele não ter um prejuízo absurdo. Essa imagem tá bem ruim, né? Mas é porque ali na hora tinha que ficar fazendo um monte de coisa junto e acabou que a imagem ficou meio ruim, assim. Mas ele ainda tá no estômago, só para avisar. Isso aqui é no final. É o jeito que a sonda fica dentro do estômago. Ela fica bem bonitinha, assim. E, cara, tem o método cirúrgico de colocar essa sonda, que é o que ele é mais feito na veterinária hoje. Na medicina humana isso já não é tão verdade. Porque na medicina humana já é bastante colocado do jeito do modo endoscópico, justamente porque é um método muito menos invasivo, né? Ele não tem o pós-operatório. O animal, aqui para vocês terem uma ideia, se ele fosse fazer cirurgia, ele ficaria no mínimo um dia internado para observação. Aqui o animal, ele terminou, ele voltou da anestesia, ele foi para casa. Como se fosse uma endoscopia normal, assim. Eu vou mostrar para vocês uns vídeos que eles vão deixar um pouquinho mais claro essa questão ali do procedimento. Agora o Paulo vai me ajudar aqui na apresentação. Eu paro a apresentação, né? Isso. Daí põe para aparecer tudo. Show, estão vendo minha tela, né? Uhum. Tá. Isso aqui, esse vídeo que eu vou mostrar, ele é o procedimento em si feito por outro profissional. Esse aqui não foi o que fez a colocação da sonda no Argos. Esse vídeo eu achei no YouTube. Eu cortei ele um pouco, tenho ele completo depois. Se alguém quiser, eu consigo passar. Ó, aqui ele tá passando o esôfago. Ali, o cárdia. Passou o cárdia, ele chegou no estômago. A mucosa do estômago ali, perfeita. Ó, ali a cânula, ali o catéter. Agora ele vai puxar o fio guia. Isso aí é a pinça. Ó.
É meio como é estranho a gente falar pinça, porque isso aí é um fio metálico imenso, muito diferente de uma pinça, assim, mas é o nome. Aí aqui ele vai amarrar, ó. Aqui tá a sonda, aqui tá o fio guia. Ele amarra, ele dá tem um nó certinho para fazer isso, né? Claro, tem todo um jeito certinho, mas não é interessante ficar detalhando desse jeito aqui. E daí agora ele vai puxar o fio e vai trazer a sonda da boca até o estômago. Tá trazendo a sonda, o gastrotubo, né? Até o estômago. Pronto. Esse aqui é um método que ele faz de a fixação do tubo, ele vai explicar certinho. Não é interessante pra gente também. Isso aqui é o animal ele já sendo alimentado pela sonda. Como qualquer sonda que a gente vai colocar, a gente tem que sempre administrar um pouco de água antes para limpar a sonda e um pouco de água depois do alimento para limpar a sonda também, para ter certeza que aquilo ali não vai entupir, né? Certo, vou mostrar uns agora do procedimento em si que a gente fez lá. Esse procedimento ele foi feito na VEC Support, que é não é bem uma clínica, é um internamento, né, de pequenos animais, que na VEC Support não, perdão, foi na Digital Vet, que é um centro diagnóstico ali em Floripa. Eles têm centro cirúrgico e tal, e daí dá para fazer esse tipo de procedimento lá, mas não é uma clínica, né, é só um centro diagnóstico. Aqui ele já está puxando a sonda. De novo, gente, eu não fiz muitos vídeos porque eu estava mais preocupado em ver o procedimento. Isso aí é quando ele usa o estilete para ele abrir aquele ósteo que é feito ali pela ponta da pipeta, né? A menina conferindo o Twitter lá atrás. Ó, esse aí ele tá colocando o fio guia. Ele tá colocando, esse aqui é o anestesista, ele tá colocando o fio guia e o endoscopista tá lá na boca puxando. E um último. Ah, esse aqui é quando ele vai colocar o catéter. Depois do catéter, ele vai passar o fio guia. Por que que aqui já tem uma sonda implantada? Eu não falei desse detalhe para vocês, mas o endoscopista ele preferiu, com a proprietária, conversando com a proprietária e tal, eles acharam melhor fazer duas sondas, justamente porque o quadro do Argos já era muito complicado. Se uma sonda viesse a entupir, ele não ia poder esperar, entendeu? Mais um dia para, sei lá, ir até um veterinário, entupir a sonda, ele tinha que manter a dieta dele muito certinha. Dieta de cão com megasôfago, ela tem que ser muito correta, porque eles não podem ter esse déficit calórico que geralmente tem na doença. Tem um déficit calórico muito grande na doença, normalmente, porque eles não conseguem comer. E todas essas calorias que ele não está conseguindo ingerir, elas têm que ser recuperadas de alguma forma, né? Aqui, no caso, elas vão ser recuperadas
justamente com a sonda. E daí o legal é tu alimentar o animal aqui com aquelas recovery, né? Aquelas pastosas hipercalóricas. Só que, claro, isso é muito caro. A proprietária fez porque ela tinha dinheiro, né? A proprietária, inclusive, ela tinha, gente, uma mini UTI em casa. O animal ele ficou internado na casa dela durante muito tempo, assim, porque para diminuir estresse e tal, ela conversou com os veterinários acharam melhor, e ele ficou internado dentro de casa, na UTIzinha que ela tinha, sei lá, no quarto, uma sala que ela tinha. Proprietária muito dedicada mesmo, assim. E ela super querida, super solícita, ela tá me ajudando bastante, assim, com a questão do meu relatório. Alguém tem alguma dúvida, gente? Eu sei que talvez eu fale muito rápido, eu sou meio manezinho, e talvez eu não seja muito, não consiga explicar as coisas muito bem. Mas se alguém tiver alguma dúvida do procedimento, megaesôfago, sonda, endoscopia, o que eu puder ajudar, é claro, o pouco que eu fiquei sabendo no meu estágio, só me falar. E eu vou parar a minha apresentação. Sim, ela é um amor, assim, e ela tá. Eu falo com ela praticamente todo dia. Ela que, só pra ter uma ideia, assim, exames dele, a maioria eu consegui com ela, não consegui nem com a clínica. Ela me mandou todos os exames que ele tinha, e daí, de acordo com a data ali, eu consegui me organizar, né? Mas, realmente, assim, era uma proprietária muito cabeça, muito cabeça. E eu fiquei de cara quando ela falou, assim, que ela já alimentava ele desde os 6 meses de idade, de forma elevada. Eu fiquei bem chocado, assim, porque isso não é comum, né? O proprietário não sabe disso. O proprietário é leigo, por mais que seja médico, como é que ela ia saber que essa raça ela é predisposta? Então, assim, ela foi atrás, ela foi na literatura, ela buscou artigo. Quando foi recomendado administrar sildenafila para ele, ela já sabia, ela concordou, porque ela, realmente, eu vi num artigo, e assim, sildenafila começou a ser administrada em cães com megaesôfago ali para 2017. Então, não é algo muito que é muito feito ainda, sabe? Não é todo veterinário antigo que vai saber disso. Quanto que é, Bia, a endoscopia aí? Desculpa, Paulo, já te respondo ali, eu vi o da Bia aqui. Caralho, 3 mil? Gente, não. Aqui só para ter uma ideia, esse procedimento, cara, porque o que é cobrado ali, ele cobrou o procedimento em si, né? Eu acredito, não vou afirmar isso, eu acredito, não quis perguntar, não quis ser indigesto, mas deve ter sido mais ou menos uns 1.500 a 2.000 reais. Mas cada kit daquele custa quase 1.500. Ela comprou 2 kits, então imagina, 3.000 reais só no kit, só no material. Aí teve todo o uso do espaço, né, que o João, que é o gastroendoscopista, ele não tinha um espaço dele, ele teve que ir lá na Digital Vet, ela meio que alugou um espaço, ela pagou a Digital Vet, então assim, ó, ela gostou bastante aí. Tá, tendo os devidos cuidados no manejo da sonda, ela pode permanecer por quanto tempo? Cara, isso aí ela pode ficar até, se ela for trocando ali mais ou menos, eu acho que de ano em ano dá para trocar. Mas se ela for limpa certinho, se não tiver complicação, se o animal tiver retorno ao veterinário certinho para ele inspecionar o local, ver se dá para continuar com aquela sonda, não tem meio que um tempo, assim, sabe, para retirada da sonda, ela não tem um prazo de validade, assim, digamos. Só tem que garantir, né, que a gente não vai ter aderência da parede do estômago com a parede abdominal, que isso também pode gerar uma inflamação e dali para gerar uma peritonite do estoque também. Mas é que, cara, que esse vídeo de cirurgia. É que eu não sei onde é que você está fazendo estágio também, né? Daí depende de lugar para lugar, depende de clínica para clínica também. Esse pós-colocação de sonda para de uma medicação, não. É uma endoscopia. É exatamente o procedimento, é todo o pós-operatório de uma endoscopia. A medicação que ele vai fazer é a medicação que ele já estava tomando, que é a medicação que ele fazia para pneumonia aspirativa e tal. Aí ele deve ter feito sucralfato depois, omeprazol e tal, para manter o aparelho digestivo dele lindo do jeito que estava, né? Porque animal com megaesôfago não é daquele jeito. E eu não sei se vocês repararam, mas a endoscopia, ela não diagnostica o megaesôfago.
a gente foi passando ali com o endoscópio e não deu para perceber que tinha uma dilatação esofágica ali. É realmente a radiografia que vai dizer isso. O que a endoscopia ela vai conseguir ver é se tem alguma estenose ali no cardio, que daí pode levar a um megaesôfago. Aquela estenose ali vai ficar acumulando alimento e tal. Aquilo ali com o tempo vai acabar gerando um megaesôfago, né? Eu acho uma pena o CAV não ter endoscopia ainda. Eu acho que isso também envolve a questão de profissional, né? Precisa de profissional especializado para isso. É um instrumento claro, óbvio, mas eu não sei se por estado ele sairia tão caro assim, sabe? Um aparelho usado em endoscopia, eu acho que ele custa ali, pelo que eu pesquisei, mais ou menos uns 80 mil reais, 80 a 100 mil reais, usado, né? Se for comprar um novo, deve custar ali à beira de uns 200. O que tem a questão do endoscópio são aquelas pinças. Em humanos, aquelas pinças ali, elas não são nem reutilizáveis. Elas são, cada pinça daquela custa, em média, dependendo da pinça, de para que ela vai ser usada, de 200 a 300, 400, 500 reais. O preço inicia em 200, assim. Então, imagina se fosse fazer isso na veterinária, né? Qual é o proprietário? Talvez essa proprietária que fizesse pagasse a mais. Mas qual é o proprietário que vai pagar a mais justamente pro endoscopista ficar trocando de pinça de animal para animal? O que acontece é que ele usa mais ou menos ali em 3 endoscopias, uma pinça, né? De biópsia, por exemplo, se ele é chamado para fazer uma biópsia intestinal, uma biópsia gástrica. Ele vai usar aquela pinça mais ou menos umas 3 vezes, 3 animais, se ele não tiver nenhum problema com essa pinça, né? Se ela não ter algum defeito ali e tal, ele não precisar fazer isso antes. Justamente, passou um álcool, tá novo, é mais ou menos isso. Mas limpando com esponjinha, fazendo certinho, é porque na medicina humana tem toda a questão de contaminação cruzada, né? É outro mundinho, né? Não dá para estender o que é feito lá para cá. É questão de orçamento, questão de literatura. E toda a questão biológica, assim, digamos, não dá para simplesmente estender para cá. Marisete daria um jeito. Marisete é ótima. Inclusive, saudades dela, meu Deus do céu. Alguém tem alguma dúvida a mais, gente, com relação ao megasôfago, endoscopia, alguma coisa assim? Espero que tenha ficado pelo menos claro um pouco para que se usa isso, para começar a meio que introduzir esse procedimento, né? Porque, cara, é um procedimento que aqui, para ter uma ideia, era a primeira vez que o gastro fazia. O gastro, quando eu digo, é o próprio endoscopista, ele tinha especialização nas duas, assim. Diga, Melanie, no caso esse animal vai ser alimentado pela sonda a vida toda, ou o manejo vai ser conciliado com alimentação normal, com ele erguido? Vai ser alimentado pela sonda, porque ele já teve muita complicação, inclusive ele faleceu, foi feita eutanásia em dezembro, porque ele teve muita complicação por causa da pneumonia aspirativa. Eu fui conversar com a proprietária e ela falou que a sonda foi um santo remédio, assim. Ela falou que se arrepende amargamente de não ter colocado antes, de ter feito aqueles milhares de exames, milhares de tentativas com medicamento, e aquele manejo todo, ela dedicava uma meia vida ali para ela, né, pro Argos. E não ter colocado a sonda antes, porque é muito prático. Ela falou que se ela soubesse, assim, ela teria colocado muito antes, assim. Então, não tem por que tu alimentar o animal, né, por vias normais, assim, digamos. Se tu tens a sonda ali, que o alimento ele vai direto para o estômago, ele não vai nem passar pelo esôfago, que é o centro da doença do animal, assim. Foi bem triste, assim, quando eu pedi, tô tendo que entrar em contato com ela direto, pedir foto e essas coisas. Quando eu pedi uma foto do Argos, isso foi na semana passada, ela falou que foi a única coisa que eu não vou conseguir te passar, pelo menos por enquanto, porque eu não consigo ainda ver foto dele. Ela era bem apegada a ele, bem apegada, assim. Tipo, eu me apeguei um pouco, sabe, ali no final, acabei me apegando um pouco ao bichinho, e imagina ela, assim, que tava do lado dele, tratando, se dedicando horrores, assim. Ô, Roberto, Diga. tem uma pergunta da Maria aí, que também é a minha pergunta, Uhum. mas já respondeu indiretamente, né? Eu passei ali, desculpa, querido, se eu não vi. Não tem problema. Com relação ao tempo que pode deixar a sonda tendo os cuidados de manejo adequado. Sim, então, cara, o animal ele tem no retorno ao veterinário, para o veterinário fazer uma inspeção daquela sonda, ver certinho se dá para continuar com ela, se não dá para continuar, ele pode
até o veterinário dizer que não, ó, tá começando a inflamar aqui do lado, então vamos tirar. Mas eu acredito, não tem muito, como a literatura em cima desse procedimento na veterinária, ela ainda é muito escassa, não tem um estudo que diga em quanto tempo tu tem que tirar essa sonda, exatamente, né? Mas é isso, assim, ele consegue, se não tiver complicação nenhuma ali, se não tiver aderência da parede gástrica com a parede abdominal, se a sonda não ficar frouxa, que é o que pode acontecer, né? Às vezes o proprietário pisa na sonda e o animal vai sair, a sonda rasga ali, sabe? Isso acontece. Justamente por isso é interessante para animal que vai ficar muito tempo com a sonda, é interessante aquela sonda discreta, que vai ficar só o botãozinho ali. Mas, enfim, o proprietário consegue manter isso por um bom tempo, assim, se isso for cuidado certinho, se isso for limpado, ele fizer certinho como tem que fazer, como foi orientado, ele consegue manter por bastante tempo, sim. Esclarecido, obrigado. Tem outra perguntinha da Gabi ali. Ela perguntou se, por curiosidade, tu lembraria como é que foi feita a analgesia transoperatória. Cara, eu tenho o protocolo, se quiser. Se ela quiser, eu tenho o protocolo certinho. Mas assim, tá? É basicamente protocolo de endoscopia. Protocolo simples, não é nada invasivo. Então, eu acredito que, claro, se não tivesse, se esse procedimento não se perdurasse, cara, eu acredito que a Cepram e metadona resolveria, assim, dependendo do animal, né? Dependendo do porte do animal e tal. Mas acho que a Cepram e metadona já daria, assim, que é o que é muito feito para endoscopia e tal. Uhum. Mas eu passo certinho depois o protocolo, se quiser. Isso, passa para a Gabi, daí a Gabi depois compartilha. Uhum. O anestesista me passou certinho o protocolo e tal. Muito obrigado, gato. Não, cara, eu achei muito legal, assim, porque, pô, isso não tem muito relato, sabe? Aqui no estado, não sei, fui atrás, não sei de outro animal que tenha feito aqui no estado esse tipo de procedimento, e é uma pena, assim, né? Porque eu acho que o que falta aqui é estudo, sabe? Especialização. Porque a gente ainda, a questão da especialização na veterinária, ela ainda tá engatinhando, né? Ela tá aumentando bastante, a gente está conseguindo expandir bastante, mas primeiro que já não é nem gastroenterologista, para ter uma ideia, né? Especializado em gastroenterologia justamente porque a gente não tem um colégio ainda não tem uma sociedade dessa especialização. Para ter uma ideia de como isso ainda é muito recente, assim. Muito obrigado, gente, muito obrigado. Cara, eu acho endoscopia animal.